Alô, amigos, mais uma edição do nosso OCCast, podcast do Portal Correio. Dessa vez tendo como pauta mais um anúncio feito pelo prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, para a composição do primeiro escalão do seu futuro governo, do seu secretariado. Dessa vez, o anúncio contempla a titularidade da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Já a nomenclatura traz uma novidade que daqui a pouquinho a gente vai abordar também. O nome escolhido foi do vereador reeleito Dudu Moisés, do Podemos, que tem uma ligação muito forte, muito conhecida com o desporto. E aí a gente já tem uma outra novidade também. Com o chamamento de Balardim, Dudu Moisés se afasta da Câmara de Vereadores, portanto, e abre espaço para a Ana Luísa, Ana do Piquiri, que vai assumir essa vaga no Legislativo Municipal. Dentro da parte de desporto, obviamente que o nome dele é muito conhecido na área, então me parece que é mais um acerto de Balardim em termos de se colocar, de contemplar primeiro a parte política, que é muito importante, mas também de acabar acertando em relação à expertise de quem é o titular de cada uma das pastas. E é um nome muito bem aceito, muito bem quisto, um conhecedor profundo, né, da área do desporto em Cachoeira do Sul. E claro, fica aquele pensamento, se ele já fazia o que fazia como vereador pela área do esporte, imagina então sendo titular da pasta de esporte. É um novo desafio que o próprio Dudu Moisés agradeceu bastante, diz que assume esse desafio e, mais que isso, esse compromisso com a sociedade e com o próprio desporto, sendo agora a hora de arregaçar as mangas, porque 2025 está logo ali e nesse quesito ele está bem certo. Né? Então é mais um nome que parece ser muito bem acertado nessa busca do Leandro Balardim em contemplar não só a parte política, né, dos seus parceiros políticos, mas também a questão de se colocar gente especializada na área, ou que saiba administrar uma determinada área, então conhecedor, né, daquilo que vai tratar a secretaria, e mais uma vez acerta Leandro Balardim. Cabe aqui a gente ressaltar também acerca dessa nomenclatura da secretaria, que não é apenas mudar o nome por mudar, porque fica mais bonitinho aqui ou acolá, não é só isso, né? Obviamente fica muito transparente que existe um planejamento do futuro governo em relação a como ele enxerga Cachoeira do Sul ou como ele enxerga que as áreas devem ser definidas, a cada uma na sua categoria, como diria aquela música, cada um no seu quadrado, para melhor gestão, melhor administração dentro do pensamento de Leandro Balardim e por consequência da sua equipe. Então agora a pasta passa a se chamar Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Então o turismo ele é agora transferido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa é uma visão interessante, né, do que se tem a respeito do próprio turismo, do próprio esporte, né, contemplando o lazer e incluindo ali a juventude, encontrando no esporte um caminho para a educação. Então, fica ali bem ilustrado como pensa Balardim em relação a como essas áreas podem dialogar. E agora o turismo, que passa para desenvolvimento econômico, sendo justamente uma indústria poderosa, podendo movimentar, mobilizar a economia cachoeirense, aproveitar o que se tem de Cachoeira do Sul dentro de uma plataforma turística, né, de atratividade turística para atrair visitantes e assim fazer girar a roda da economia local. Então, também existe uma mensagem nessa mudança de nomenclatura e na transferência do turismo para outra pasta, especificamente a pasta de desenvolvimento econômico. A gente também precisa refletir a respeito dessa saída de Dudu Moisés, afastamento, né, da Câmara de Vereadores, para a qual ele foi reeleito, para ser agora secretário do governo Balardim. Antes de mais nada, a gente precisa deixar muito claro que não existe nada, nenhuma gota de ilegalidade, sequer de imoralidade, né,
em relação a essa movimentação política, que aliás não é de hoje, sempre aconteceu. Particularmente, e eu sei de outras pessoas que pensam parecido, eu não gosto dessa movimentação. Eu acredito que quem é eleito para a Câmara deve cumprir o mandato da Câmara. E eu não estou falando aqui especificamente do Moisés, não. É de todos os casos, né? É, deve fazer valer a vontade do eleitor que escolheu aquele candidato, aquela candidata, para assumir uma vaga dentro da Câmara de Vereadores. Também é verdade, e vale como contra-argumentação, que, por exemplo, no caso do Moisés, boa parte da votação que ele faz é em função da ligação que ele tem com o desporto. Então, é muito provável que o eleitorado dele aprove essa ida dele para a Secretaria Municipal, porque, em tese, ele pode fazer ainda mais pela área. Também é verdade e vale sim como contra-argumentação. Eu me detenho aqui em relação a essa retirada, essas convocações que tiram um vereador da Câmara de Vereadores para assumir um posto dentro do primeiro escalão, como um secretário, uma secretária municipal. Não me agrada, de novo, porque parece que é ir contra a vontade do eleitor, da eleitora, daquele vereador, daquela vereadora. Mas é uma questão particular, não muda em nada a vida do Moisés, em nada a vida do Balardim, é só a visão que eu tenho em relação à função da Câmara de Vereadores. Aliás, acho que começa errada a própria votação, a forma como os vereadores são eleitos, né? Porque não são, por exemplo, no caso de Caxias do Sul, não são os 15 mais votados, né? Existe toda uma estruturação para nos votos, né, para a eleição, em que você acaba tendo vereadores muito bem votados e que não entram, né? Mas essa é a regra do jogo, todo mundo conhecia a regra do jogo. Também não existe nada de ilegal em relação a isso. Do meu ponto de vista, acho que isso deveria mudar. Me agrada muito a ideia, e aí talvez isso fosse inibir também a questão desses chamamentos dos vereadores. Me agrada muito a ideia de um voto por região do município. Vou tentar explicar. Você dividiria o município em algumas áreas e cada área iria escolher o seu representante. Ou seja, nós não teríamos 15 vereadores que iriam ser de Cachoeira do Sul como um todo. Eles seriam ainda de Cachoeira, obviamente, até por assuntos que são mais gerais, mas cada uma dessas regiões, que poderia ser formada reunindo 2, 3 bairros, 2, 3 localidades, um bairro maior, enfim, cada uma dessas regiões teria o seu próprio representante. A gente teria 15 áreas no total, né, para cada uma ser ocupada por um vereador, que iria lutar, portanto, defender as demandas daquela região pela qual ele foi eleito. E aí disputaria, não com todos os vereadores de Cachoeira, com todos os candidatos à Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, mas com os candidatos dentro daquela região. Porque seria, em tese, sabedor das demandas que aquela comunidade tem, e se cobraria, em vez de se cobrar dos 15 vereadores, o eleitor daquela região cobraria daquele vereador que foi eleito para atender a sua região. Isso dá um compromisso ainda maior para a cadeira conquistada e acho que iria inibir, de certa forma, essa saída com chamamentos como esse caso que a gente vem relatando hoje, de novo. Mas me parece que é apenas uma ideia que não será tão cedo assim aplicável, embora ideias estão aí para a gente poder jogar ao vento e quem sabe um dia elas acabam germinando e se transformando em algo. De qualquer forma, são apenas ideias, apenas opiniões. Fica aqui o desejo sincero para que Dudu Moisés, assim como fez na Câmara de Vereadores, possa fazer ainda mais, potencializar essa expertise em relação ao desporto, a potencializar a competência que demonstrou da Câmara de Vereadores, prova é que foi reeleito,
Então, o eleitorado entendeu que ele fez um bom trabalho, que merecia mais um mandato. E fica aqui também os parabéns para Balardim, porque não deve ser fácil essa composição, tendo que contemplar a parte política, mas também a parte de colocar gente competente em determinadas áreas. A gente termina por aqui o nosso podcast de hoje. Voltamos com mais informações numa próxima edição e, é claro, sempre o convite para que você deixe a sua sugestão de pauta, o seu comentário. Pode entrar em contato conosco, você encontra aqui também junto ao nosso espaço do Walkcast e manda mensagem diretamente para a gente, tá bom? Um abraço, até a próxima.